Fala aí pessoal, vamos para a aula 5, continuando com os conceitos de nuvem. E vamos dar continuidade aqui. Descrevendo os conceitos de nuvem, estamos no tópico ali em destaque, as diferenças de categorias de serviços de nuvem. E vamos dar sequência. Esses tópicos eles são retirados lá dos tópicos oficiais do exame, na página oficial do exame. Você pode e deve ter isso como um manual, uma referência para os seus estudos. Pode fazer um mapa mental, fazer suas anotações, sempre em cima desses tópicos. E as pessoas me perguntam muito, poxa, mas você até agora foi muito conceitual, não deu um exemplo de como, por exemplo, mas como eu crio uma máquina virtual, como eu copio código para criar uma função serverless. Isso não é a ideia da Z900. Tenha sempre em mente isso. A ideia dela é sempre dentro de descrever ou de entender e conseguir os conceitos, diferenças entre serviços, entre conceitos de cloud, a grosso modo a parte básica mesmo. Vamos dando sequência aqui. Bom, temos aqui três conceitos importantes, que são as estruturas dos modelos de cloud, os modelos de nuvem. Certamente terão várias questões ali que você vai ter que identificar se um serviço, um conceito, ele está ali atrelado a um desses três caras. IaaS, PaaS e SaaS. Eu destaquei as letras ali e a que você tem em mente é o seguinte: o IaaS é infraestrutura, infraestrutura como um serviço. Essas iniciais em inglês significam isso. O P é plataforma como serviço. O S é software como serviço. Eu vou detalhar agora cada um. Mas tenha em mente esses três caras. Os três caras tem que estar no sangue. Depois você vai conhecendo mais os recursos e falar, esse cara é IaaS, esse cara é um exemplo de PaaS. Uma das questões da prova certamente vai estar ali perguntando se um recurso ou serviço ele é onde ele se caracteriza dentro desses três modelos de nuvem. Bom, começar pelo IaaS, infraestrutura como serviço. Nesse modelo, você é um modelo mais próximo do que você tem no on-premise, no local, quando você tem servidores. Por isso, até interessante, pode ser algum tipo de questão relacionada de migração para a nuvem. Você não tem experiência, você está começando a migrar para a nuvem, e você tende a ter como referência a utilização desse modelo de infraestrutura como serviço. E é o quê? O conjunto ali, a responsabilidade dos recursos envolvidos, ela é bem compartilhada e muito fica contigo. Você ainda tem um computador físico na cloud que você acessa e você tem ali a gestão de atualização do sistema operacional, instalação de software. Então vamos dar um exemplo bem clássico. A máquina virtual. Você aluga uma máquina virtual com Windows ou Linux e esse é um modelo, a máquina virtual, a VM, né, Virtual Machine, ela é um exemplo de modelo de cloud IaaS. Você aluga esse recurso e o utiliza. Então você pode ir lá mexer nas configurações, rede da máquina, instalar algum aplicativo, deployar lá no IS, ou enfim, alguma coisa, a sua aplicação para ela rodar, instalar um banco de dados, esse tipo de coisa. Uma máquina. E esse modelo, perceba, por exemplo, eu vou detalhar as diferenças em cada um, mas na parte ali laranja, você tem a parte que é de sua gestão, de sua responsabilidade. E na parte azul, a parte que é a responsabilidade do seu provedor de serviço, que é a Azure. Então, por exemplo, o exemplo da máquina virtual, eu vou repetir isso mais lá na frente, você tem ali as aplicações que você instala, posso instalar um banco de dados nessa máquina, você salva um instalador, baixar ali o banco de dados e instalar. É a sua gestão. Se instalar um patch errado, não configurar variável de ambiente, qualquer coisa do tipo, você tem todo esse poder. Então ele pense como um primeiro passo ali, mais próximo de quem está saindo do on-premise para o cloud, fica algo mais fácil de migrar. O segundo modelo é o PaaS, a plataforma como serviço. Nesse cenário,
Você não se preocupa com a gestão dos recursos físicos, com o sistema operacional ou com instaladores. Você apenas usa o serviço para hospedar ou usar um recurso configurável. Por exemplo, um banco de dados direto na Azure. É um banco de dados SQL, Azure SQL. Você usa direto lá sem você precisar instalar o banco de dados. Você apenas provisiona. Você fala, eu quero um banco de dados. Ele vai falar para você usar. Outro exemplo, você tem o seu site, você faz o seu site, sua página, sua homepage, e você vai e publica na Azure. Você publica lá de uma forma que ele fique disponível na internet para as pessoas acessarem. Você está preocupado com o tamanho do HD, onde o site está? Não. Quanto de memória tem o servidor onde o site está? Não. Você abstrai. Essa palavra é interessante. Você abstrai essa camada de gestão de recursos. De memória, sistema operacional, atualização do sistema operacional, não importa. Você publica seu site, você usa o banco de dados e outros serviços sem se preocupar, abstraindo isso. Então, foco qual cenário se aplica? Foco no desenvolvimento, foco na utilização de aplicações, de prover bases de dados, e o SaaS, Software as a Service. Essa é uma abstração ainda maior do PaaS. É quando você não tem a preocupação com o software. Você tem uma autenticação, você tem uma identidade e você usa um serviço. Um ótimo exemplo é o Office 365, aquele Excel online. Você tem uma identificação, tem uma licença, você acessa e usa o Excel online lá. Aí o que você abstraiu? Aquela camada de IaaS você abstraiu, você não sabe em qual PC está rodando, não precisa se preocupar em configurar. E você abstraiu a camada do PaaS, da plataforma de serviço, e você não precisa instalar o Excel, você precisa atualizar o Excel, você não precisa corrigir bugs. Já está lá. Você paga uma licença e usa o Excel online. Acabou. Esse é o SaaS. E aqui a gente tem um consolidado dessas três modelos de cloud: infraestrutura, plataforma e software. IaaS, PaaS e SaaS. E do lado esquerdo, a gente tem o on-premise. E perceba agora a comparação. Adriano, eu preciso decorar tudo isso aqui? Não precisa decorar. Você precisa ter uma ideia e uma referência para você passar na prova. E esse conceito é importante de nuvem, ele é básico e bem amplo, ele te dá uma noção realmente que como se fosse a base dos serviços de cloud. É legal você ter esse conhecimento, você vai aplicá-lo ali no dia a dia, você vai entender, e é uma linguagem comum do mundo cloud. Então, olha só, perceba, em laranja você gerencia, em azul é o seu provedor de nuvem que gerencia. Então, pensa, no on-premise, eu tenho meu servidor, meus servidores, no meu data center, tudo é minha gestão. Se der um problema de memória, eu tenho que fazer essa gestão, eu tenho que ter pessoas capacitadas para trocar, eu tenho que cuidar da segurança do data center, segurança física, eu tenho que cuidar da temperatura do data center, eu tenho que cuidar da atualização de software, instalação de software, utilização, rede, eletricidade, tudo. Esse é o on-premise. E isso é custoso, né? Já falamos de CAPEX, OPEX, e tenta lembrar aí, puxar dos conceitos básicos. Então, perceba que no laranja, a infraestrutura, como um bom exemplo da máquina virtual, você tem a sua responsabilidade a máquina virtual. Você aluga, quer uma máquina com 500 gigas e o Windows. E aí você é responsável pela gestão. Você pode ali alimentar, instalar um banco de dados e aumentar ali o HD infinitamente, ou instalar errado alguma aplicação e ela não funcionar. Tudo a sua responsabilidade. Publicar alguma coisa errada, ter incompatibilidade de software que você está instalando, tudo isso é contigo. Então, assim, as aplicações, a saúde das aplicações que você instala e utiliza, acesso e data mais básico, né? É seu, é alugado, você usa. Então, o acesso é um controle seu, né? A cloud não tem como controlar quem você dá esse acesso.
tem ferramentas de monitoramento, de relatórios, o acesso é contigo. Então, olha só, na camada, acesso de data é sempre igual. No software como serviço, como eu falei que é o último, é só acesso de data. Todo o resto é abstraído, como eu já falei anteriormente. Na plataforma como serviço, você bota a sua aplicação lá, os acessos e os dados são também a gestão, você que coloca e provê esses recursos, e acabou. E todo o outro é na infraestrutura. Então, infraestrutura máquina virtual, sistema operacional, a máquina virtual como um todo. É só isso. Tem que olhar mais ali para o que você gerencia e você vai ter um entendimento. Foquem bastante nisso. As questões são, elas são mais direcionadas a você está num cenário, por exemplo, vou dar um exemplo de questão que pode ser uma questão de um cenário que tem uma máquina virtual e ele pede para te categorizar. Isso é um exemplo de cloud. Ou então a prova tem um formato de preencher um complete, preencher as caixinhas. Você tem os 3 tipos de cloud, tem uma descrição breve e você vai separar. Então eu recomendo assim, leia os 3, identifique, poxa, esse é o mais fácil, esse é o SaaS. O SaaS para mim é mais fácil de identificar. Ele fala que você só tem o acesso e usa tudo sem nenhuma gestão, é o provedor responsável. Naquela, já preenchendo. E as outras você faz uma pequena análise dessas diferenças e segue em frente. Questão ali de prova garantida para você também. Beleza? Se tiver mais dúvidas, coloque aí nos comentários. Qualquer outra dúvida também. Aproveita pedir para você dar um like se está gostando dos vídeos. Assista os outros vídeos também. Dê sugestões. Cara, quer sugestões? Quer outras dicas? Quer que eu fale mais de algum assunto? Eu venho aqui, falo, mostro no site. Cara, vamos seguir fazer um negócio bacana para todo mundo passar, as pessoas aprenderem que cloud é o futuro e não dá para trabalhar tecnologia de ponta sem usar cloud hoje. É um mundo fantástico, cheio de possibilidades para quem gosta de desenvolver, quem quer trabalhar com TI. Cloud é um negócio muito diferenciado. E por último, como se fosse uma camada, pessoas falam até de como função como serviço, a gente tem a computação sem servidor, serverless computing. Isso nada mais é que você cria uma função, um código de uma função, e você sobe esse código. Você não tem mais um servidor para hospedar a sua aplicação. Você sobe aquela função na nuvem e ela é executada quando necessário. É uma abstração da plataforma como serviço. É bem interessante, porque você cria algo que executa ali pontualmente, sob demanda, e não precisa de servidor. Óbvio que não é uma questão que vai estar na prova. De alguma forma, lá na nuvem, isso vai estar em algum PC, algum servidor, mas para você, assim como o SaaS, né, o acesso e uso, isso você escreve uma função que tem, geralmente, boas práticas, uma função que tem só um dever, uma funcionalidade, coloca ela lá e sobe ela para a nuvem e ela executa. Tem várias formas de execução. Ah, Adriano, mas poxa, mostra um código, como que eu faço o deploy dessa função e tal. Você pode buscar a título de curiosidade na própria página da Azure, você vai ter o exemplo Hello World pronto ali, como fazer em 5 minutos, mas não cai na prova. Você entender que o serverless computing nada mais é que você escrever um código e subir esse pedaço de código na nuvem e ele ser executado ali de N formas, sem precisar de ter a aplicação em si ou ter a máquina virtual ou um servidor. Para você não enxerga isso, o trecho de código. Está bem batido isso. Vamos na sequência ali da lista de itens da prova. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, assinem o canal, dê o seu joinha e vamos para a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.